Transformar negócios vai muito além da implementação de uma nova tecnologia. Passa pela mudança de cultura, pela mudança de mentalidade e na forma como lideramos e aprendemos. Hoje, a AES Brasil recebe Léo Carrareto, CEO da WIS Educação, um dos maiores nomes no Brasil quando o assunto é preparar empresas para o desafio da nova economia. Léo, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui, acompanho o trabalho da AES Brasil e, sem dúvida alguma, para quem vai estar nos acompanhando, nós temos informações muito relevantes sobre esse momento que a gente está vivendo. Sua trajetória é marcada pelo empreendedorismo, pela inovação e pela educação. Mas o que foi que motivou você a abrir a WIS? Na verdade, a WIS é fruto, inclusive, da transformação que eu comento para o mercado, porque quando você traz a questão de inovação, tecnologia, educação, foram movimentos que a gente foi trilhando, então a gente foi observando movimentos de mercado, se adaptando. É claro que é muito mais fácil para uma empresa média, pequena, fazer a sua transformação, mas foi tudo o meu principal laboratório, quando eu falo de transformação de negócios, vem disso, porque nós vamos encontrando não só as vocações que como empreendedor, como as lideranças da empresa têm, mas também as oportunidades de mercado e visionando novos mercados. Isso é muito comum quando você fala assim, você pensar que a Nintendo ela não nasceu fazendo videogame, que a Sony não nasceu. Isso é muito comum de negócios que têm essa natureza, mas que não é uma fórmula, esse processo de transformação, não é algo tão explícito, é algo que leva tempo, esforço, dedicação. E aí, quando a gente fala da WIS, a gente foi entendendo que a gente tem esse papel, essa função, e toda empresa tem seu objetivo principal, mas tem a sua função social, que é ajudar os negócios a promover as suas transformações, utilizando o principal recurso, né? A gente não fala que o principal recurso são as pessoas, os principais ativos das empresas são as pessoas, então são eles, são pelas pessoas e para as pessoas que a gente atua hoje, mas sempre trabalhando em termos de entrega, de forma de transferência de conhecimento, de transferência de saber, mas navegando nos temas, principalmente os temas tendência, como inovação, futuro, transformação digital, que são tão importantes. O Fórum Econômico Mundial fala da necessidade das empresas assumirem o protagonismo de capacitar essa força de trabalho de mais de 1 bilhão de pessoas para os novos tempos, como a inteligência artificial e outros temas que estão até pelos que são por vir ainda. Durante a sua carreira, quais foram os principais pontos ou viradas de chave que você destaca aí na forma como você compreende, né, as pessoas e os negócios? Isso se confunde muito com a minha jornada empreendedora, porque eu não nasci sabendo que o que eu fazia era inovação ou que eu era inovador. Então, eu comecei a minha trajetória na tecnologia, nesse tempo da tecnologia, eu fui observando e nem se usava alguns termos que a gente usa hoje como produtos digitais. Então, hoje, quando você fala de um banco, ele é um produto digital. É muito mais do que o sistema financeiro que tem por trás. Ele entrega um modelo de negócio do sistema financeiro, mas toda a interface tecnológica de qualquer banco, ela é um produto digital. Então, eu fui entendendo que a minha vida na tecnologia era de desenvolver produtos, soluções, ideias, dar vida a ideias através da tecnologia. Depois tive uma temporada no marketing, então esse foi um outro marco, o primeiro da tecnologia, o segundo do marketing, que foi muito importante porque eu tenho uma vivência, uma ascendência, principalmente no marketing digital, mas me ajudou muito a entender viver, ter cases, ter entregas explícitas dentro dessa parte do marketing, que hoje uma ideia ela precisa ser contada, ela precisa ser absorvida. Então não adianta a gente falar de qualquer tecnologia se as pessoas não souberem aderir. Existem tecnologias brilhantes que fracassam solenemente porque elas não têm todo o approach de marketing. Então, e a minha terceira temporada foi entendendo que essas duas primeiras, eu descobri, olha, eu dou vida a produtos, consigo transformá-los em produtos usáveis, escaláveis, e com isso eu entendi, peraí, isso é inovação.
Isso é inovação. Então, muito antes de eu usar a palavra inovação, eu já estava produzindo inovação. Foi uma hora que a ficha caiu e falei, olha, então eu posso e devo ajudar as pessoas, as empresas, as organizações e principalmente as lideranças a entender o que está acontecendo. Então foi por isso que a grande virada de chave foi esse processo. E existem várias formas de entregar inovação, desde a inovação na academia, que é produzida por pesquisadores, a inovação que é por consultorias. Eu sempre tive a questão da educação como uma premissa para promover essa transformação. E dentro da educação, obviamente, é um campo muito vasto, muito amplo. E eu fui encontrando temas como a inovação, como as novas tecnologias, como o que a gente chama de upskill, que é essas novas capacidades, novas competências que as pessoas precisam adquirir. Principalmente olhar o futuro, que aí tem uma temporada dentro dessa minha jornada de inovação e educação, que eu tive a oportunidade de representar no Brasil, ser um dos representantes no Brasil da Singularity University, que foi durante muito tempo uma das principais referências de inovação no mundo. E nesse período tive a oportunidade de escrever os meus primeiros livros, de muitas palestras, de promover o tema, promover a pauta inovação, e coincidiu com a ascensão de startups, de investimentos. A gente está vendo hoje, hoje tem um movimento mais pragmático, mais sisudo até com relação a esse processo. As pessoas estão mais cautelosas de fazer grandes movimentos de inovação, mas coincidiu bastante. E o que eu estou entendendo aqui, esse ciclo que há já quase 5 anos eu tenho empreendido, é um ciclo, principalmente o Léo Carrareto, né? Eu tenho outros negócios, tem algumas empresas, mas tem a WIS, tem o Instituto Futuros. Quando a gente fala do Léo Carrareto, eu tenho entendido que o que a gente faz é transformar os negócios. Todo negócio hoje, ou ele está sendo transformado, ou ele está transformando. Então você tem que escolher um lado, não tem como você estar no meio do caminho ali. E se você está sendo transformado, se você está transformando, você precisa ter método para isso, até para ser transformado. Vem agora a outra pergunta, né? Transformação de negócios. É mais sobre tecnologia? É mais sobre mudança de cultura? É mais sobre inovação? É exatamente o que é transformação de negócios? Esse é o grande lance. A gente usou muito o termo transformação digital, acreditando que a transformação que tinha que acontecer era uma dessas vertentes. E, na verdade, quando a gente fala de transformação, eu estou falando de praticamente nascer de novo. E isso é uma forma de fazer, né, que eu não posso, eu gosto sempre, quando a gente pensa de transformação, a gente pensa muito na lagarta que vira borboleta. E a lagarta que vira borboleta tem uma metáfora, vai ficar uma parte mais lúdica aqui da entrevista, mas a lagarta que vira borboleta, ela tem um processo ali que tem ela só leva uma característica, uma célula. Eu fugiu o nome agora dessa célula, mas só tem uma característica que ela carrega de quando ela sai de lagarta e vira borboleta. Então, quando a gente fala de transformação de negócio, a gente precisa se apegar ao que realmente tem valor, e isso dói. E eu não estou falando que todo negócio vai virar de uma lagarta para uma borboleta. Mas a gente precisa pegar as essências, e eu sempre falo assim, né? Se apegue a valores, se apegue à ética, se apegue ao que realmente você entrega, se apegue aos princípios, mas todo o resto você esteja disposto a inovar. E aí as empresas elas vão se transformar à medida que esse cliente, eu tenho usado a expressão, né? O cliente está gourmet. A gente fala que as hamburguerias foram gourmets, não, é o cliente que está gourmet. É o cliente que tem expectativas cada vez maiores. E isso não tem fim, a gente vai querer mais e mais e mais. Hoje, quando você passa por alguns atendimentos, você tem decepções homéricas porque a expectativa está cada vez maior e está tudo certo, tá, gente? Eu não estou falando que o cliente está errado, não. O cliente, nesse caso, tem sempre razão de querer mais. Por quê? Aí eu volto na sua pergunta. Ela é digital? Ela é digital no aspecto da facilidade, mas eu preciso ter um aspecto cultural, eu preciso ter um aspecto de capacidades, eu preciso ter um aspecto sistêmico, eu preciso olhar como as coisas funcionam, eu preciso ter um olhar processual. É por isso que a gente, durante muito tempo, a gente falou transformação digital, processos, automação, tecnologia, e aí, depois de um tempo, começou a virar o discurso. Não, são pessoas, mas não é só pessoas, não é só tecnologia, é tudo junto. E isso dá muito trabalho, isso não é um processo
simples, é por isso que existem não só a minha, mas 300 variadas empresas que fazem esse tipo de esse perfil de transformação. Mas o que eu tenho falado muito enquanto o meu processo de pensar e produzir conteúdo é sobre como a gente tem frameworks ou modelos que podem ajudar as empresas a fazer essa organização. O aspecto cultural, a gente tem uma frase clássica de Peter Drucker que fala assim, né, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a gente tem que olhar que, tipo assim, se a gente não tiver uma transformação cultural, nem digital, nem sistêmico, nada vai funcionar. Então são esse olhar sinérgico e integrado é que eu tenho falado muito e a gente tem ajudado várias empresas a pensar. Quando a empresa chega falando só da tecnologia, fala, peraí, vamos dar 3 passos para trás, vamos olhar como é o seu sistema, não o sistema em termos de tecnologia, mas o sistema, como as coisas funcionam, e eu uso muito a metáfora do sistema operacional. Quando você tem um computador, um tablet como esse está na tua mão, ele tem um sistema operacional. Você pode instalar aplicativo, você pode configurar as coisas. Dentro das organizações de qualquer porte, governo, sociedade civil organizada, e privada, de qualquer porte, todas as organizações são um sistema operacional. Elas têm ali estruturas que podem facilitar algumas coisas acontecerem, outras que podem em bloquear que algumas coisas aconteçam. Você não consegue, por exemplo, o pessoal fala de desbloquear celular, bloquear computador e tal. As pessoas, tem coisas que o próprio sistema te impede de fazer. Assim como a empresa tem coisas que impede de fazer. Algumas impedem a inovação. Falando sobre, né, o ponto de vista das empresas, na sua experiência, qual é o maior erro? Né? A gente está falando aí sobre que a empresa tem que entender essa necessidade de mudança, que passa por diversos fatores, várias características. O que eles mais cometem de erro? Essa é uma pergunta. Eu vou começar a responder essa pergunta pela questão do apego ao legado. A falta de predisposição à transformação. As empresas se fecham e aí vem a síndrome de Gabriela, vem a questão de você... eu nasci assim, vou morrer assim. Vou morrer assim, então esse processo de que, de se apegar ao legado. Eu concordo que alguns legados são fantásticos, mas toda vez que você vê um discurso de liderança que está muito voltado a aconteceu tudo muito no passado, você vai encontrar ali uma resistência, você vai encontrar um potencial erro, porque o apego ao que eu fiz e ao legado e a preservação disso, mas eu não estou falando que isso não deve ser celebrado, não estou falando que isso deve ser honrado, muito pelo contrário, mas deve ser principalmente aprendido. Acho que a gente tem que olhar o legado e falar assim, o que a gente fez de certo naquela hora? O que a gente trabalhou, o que a gente pensou, qual foi a ousadia que a gente praticou, qual foi a quebra de paradigma que a gente praticou quando a gente tomou aquela decisão. Então, toda vez que você celebra esse legado em especial, você pode perceber que foi alguma quebra, alguma transformação que executou. Olha, porque nós fizemos isso e nossa empresa cresceu. Foi alguma transformação que aconteceu. Então, de transformação em transformação, os negócios vão crescendo. Só que vai chegando uma hora que a gente vai acumulando as transformações, as transformações nos colocam numa posição confortável e a gente quer deixar de se transformar. A gente quer deixar de seguir esse processo, porque ele é cansativo, exaustivo. E eu não estou querendo celebrar o cansaço, não, gente. Eu só estou falando assim, a gente tem que fazer as transformações que valem a pena ser feitas. Ou até mesmo que os empreendedores, acionistas, lideranças estão buscando. É o que move, o que me faz acordar cedo, o que te faz acordar cedo, são as transformações que a gente quer promover, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o principal é esse apego ao legado. A transformação, ela é uma exigência? Quem não se transformar pode ter, né, prejuízos ou até encerrar aí sua participação no mercado, ou não é? Você entende que não é necessário essa transformação digital hoje? Qual a importância dela para as empresas que querem se manter bem no mercado? Ou você está sendo transformado ou você está transformando. É um dos dois cenários. Se você está sendo transformado, você está reagindo a mudanças. É o cliente que chega e reclama
e que você vai lá e adota, por exemplo, não tem determinada forma de pagamento, você vai lá e corre atrás e acontece. O cliente chega e reclama que não tem determinado produto, você vai lá, corre atrás e acontece. Estou falando que esses negócios vão quebrar? Não, muito pelo contrário. Às vezes eles vão permanecer por anos e anos a fio, porque são condições que extrapolam até a capacidade do empreendedor, ou do empresário, ou do grupo de acionistas, de considerar aquela. Tipo assim, você vai falar que é um supermercado que melhora um pouquinho, não, às vezes ele serve a comunidade, ele tem outros atributos, então é só que ele está se adaptando. E essa classe de empresas que vão se adaptar, tá tudo certo, mas elas também precisam estar conscientes disso. Elas precisam ser assim, gente, eu não sou o líder desse segmento em termos de propor novas ideias, implantar novas tecnologias, mas eu sou um adaptável. Eu estou sempre atento, eu vou nas feiras, eu vou nos eventos, eu pesquiso, eu converso com pessoas, eu estou sendo transformado. Se eu quero transformar, aí é uma posição que você assume de construir. Construir é aquela coisa, eu vou construir o novo, eu não sei, é incerteza, são testes. 80% das estratégias tem uma pesquisa mais precisa com esse dado, mas eu já ouvi de várias fontes diferentes que mais de 80%, mais 70%, para ser mais conservador no número, mais de 70% das estratégias de qualquer empresa, elas não funcionam, elas não saem do papel, elas não dão certo. Por quê? Porque falta recurso? A maior parte das empresas não. Porque falta conhecimento? Pode ser. Falta a cultura? Às vezes algumas até têm, mas o que está faltando é convergir tudo isso a favor da estratégia. É como a gente prepara o sistema, destrava os bloqueios para que a estratégia aconteça. Então, um número muito grande, 70%, 80% de planos muito bem feitos, muito elaborados por consultorias maravilhosas, que não acontece. É um número muito, muito grande para a gente parar, mas isso traz também a questão de que nem toda transformação a gente vai sair do ponto A ao ponto B, senão seria uma viagem, uma jornada, é uma transformação. A gente não sabe como a gente vai sair, a gente só não tem controle, mas a gente tem as premissas do que a gente quer, para onde a gente quer chegar. Carregando, como a metáfora da borboleta que eu falei mais cedo, carregando o que é de valor principal, ética, valores, princípios, isso aí a gente carrega e leva para esse novo lugar que a empresa quer estar em transformação. Muito se fala hoje sobre a criação de líderes, né? O líder, ele é importante durante a transformação digital? Como é ser uma liderança nesse processo? Não, ele é fundamentalíssimo. Assim, são líderes que visionam, são líderes que enxergam oportunidades e são líderes que vão atuar. Então, quando a gente fala da empresa, obviamente, sem esse papel da liderança, é impossível acontecer. E aí, toda vez, obviamente, se você está me ouvindo pela primeira vez, saiba que meu papel é te provocar. Meu papel é te provocar e você vai gostar. Fica tranquilo que o meu papel é te tirar, te promover essa reflexão e que você, líder, que tenha o maior legado possível, que você saiba que tem essas condições e como você se prepara para isso, ou como você promove isso. Uma grande falha nesse momento de liderança é que as lideranças, principalmente mais seniors, né, que nós admiramos e gostamos, muitas vezes elas estão achando que essa transformação ela vai vir para o próximo líder. Não, peraí, deixa eu passar, daqui a pouquinho eu passo bastante. E não, eu convido todos vocês, líderes, a gente refletir sobre esse processo de transformação, porque ele não é para a próxima geração. E às vezes pode custar muito caro esse delay. Pode ser algo irreversível. Então, o líder entender isso é parte, obviamente, dos objetivos pessoais, obviamente, do que move é a ambição. Eu adoro essa palavra, o pessoal às vezes fica com um sentido negativo, mas eu acho que a ambição é o que move a gente a fazer mais, a conquistar mais, a entregar mais. Mas os líderes precisam muito entender esse processo como um todo, porque eles são os arquitetos da transformação. Os líderes são os arquitetos da transformação. O arquiteto, eu adoro essa metáfora porque coloca entre a forma e a função. Ele coloca não só o que a gente vai transformar, mas como a gente vai transformar, como é que isso vai acontecer. Então esse papel de arquiteto da transformação é algo que cabe ao líder e existe uma outra expressão, né? A gente costuma falar, fulano é diretor. Diretor dirige, ele senta, dirigir. Não é o diretor no caso agora, mas é o motorista que está ali, ele está na condução de um veículo, de um avião, de qualquer que seja o veículo que esteja.
mas existe uma reflexão de palavras que se faz muito assim, olha, você é um designer, você está desenhando. Então, se é diretor administrativo, você está desenhando como o administrativo deve ser nesse novo contexto. Então, quando eu proponho o arquiteto da transformação, é esse papel da liderança e que precisa, sim, de todo mundo no barco, mas precisa ter alguém que desenha, planeja e pensa, quando pensa o arquiteto pensa em conforto, pensa em usabilidade, pensa em economia, pensa em praticidade, ele pensa em tudo isso. O líder ele tem que pensar não só no financeiro, mas tem que pensar em todas as vertentes que são necessárias para providenciar uma transformação. Mindset é uma palavra que muitas pessoas utilizam hoje na internet, de uns anos para cá. Ela é pejorativa, né? Ela ganhou popularidade, mas na transformação digital é importante, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Como que é esse processo da mudança desses dois fatores ao longo da transformação digital? Aí eu gostaria que você explicasse também o que é o mindset, de fato, o que é, né? Sim. Para as pessoas se esclarecerem a respeito do... Nada mais é do que a mentalidade que a gente tem, e a mentalidade define como a gente enxerga as coisas. Então, a gente consegue, o ponto de vista, um ponto de vista que a gente tem, as coisas, eu estou observando a câmera agora, eu estou olhando, você não está vendo, caro espectador, mas eu estou vendo uma câmera. Essa câmera, ela tá condicionada à forma que eu enxergo o mundo. Se eu tenho uma mentalidade mais tecnológica, eu estou vendo ali a lente, estou vendo os cabos, estou vendo os recursos, estou vendo toda a tecnologia embutida. Então a mentalidade, ela guia como a gente vê o mundo. Primeira coisa que a mudança da mentalidade promove assim, se você até aqui ouviu e fez sentido para você alguma coisa sobre transformação, é porque a sua mentalidade ou ela está consoante ou ela já foi transformada para isso. Porque tem muitas mentalidades que falam que não. Por exemplo, a gente já falou da Gabriela, a gente já falou de vários pontos que as pessoas, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E quem sou eu para te colocar, para tentar te transformar? Ninguém muda ninguém. Mas a gente pode se colocar no lugar de mudar a mentalidade para mudar a forma como nós enxergamos as coisas. A mentalidade de transformação, ela está muito atrelada, por exemplo, a uma literatura que ficou famosíssima sobre isso, que é da Carol Dweck, chamado Mindset, com o nome desse livro, foi um estopim aí, todo mundo que começou a usar você tem que mudar o seu mindset, começou muito depois da publicação do livro, é que você precisa mudar para estar numa posição, você pode ter um mindset fixo, ou um mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento é que você pode enxergar as coisas como tudo que te acontece é uma fonte de aprendizado. O mindset fixo, aí às vezes a gente critica uma coisa ou outra, mas eu sei que, sim, às vezes a gente chuta uma porta com a quina do dedo, a gente vai reclamar, claro. Então você vai falar assim, mas o que você aprendeu? Nada, fiquei com raiva. Mas a questão do mindset fixo é você viver nessa coisa de reclamar das coisas que te acontecem. Quando eu falo que você pode estar sendo transformado, é inclusive com consciência, mas não é você estar com o mindset que você não está crescendo ou não deve crescer. Às vezes, para o empreendedor, isso é tão inato, tão natural, que vira chacota. Ou às vezes para algumas pessoas que realmente, às vezes a gente quer reclamar das coisas, tá tudo certo, às vezes a gente quer, que chato, tal, às vezes a gente quer desabafar, externalizar alguma coisa, e a gente confunde isso com mentalidade fixa. Mas não é todo... As pessoas ficaram meio chatas de falar o tempo todo, não, você tem que mudar. Não, calma, gente. As pessoas são assim, mas o importante é você aplicar isso no ponto de vista da transformação. Você ter uma mentalidade aberta para enxergar as mudanças e criar oportunidades. E como é que a WIS tem ajudado as organizações a evoluir não apenas com relação à questão tecnológica, né? Mas também de aprendizado, de mudança de cultura. Qual que é o papel do WIS aí nessa transformação? Isso é uma resposta, porque assim, a primeira coisa que está mudando, assim, a gente sempre fala, as profissões estão mudando, as que mudam o mercado de trabalho, e de uma forma geral, em 1970, a Unesco cunhou uma expressão chamada lifelong learning, ou seja, eu vou aprender ao longo da vida. Isso quer dizer, por exemplo, você que é formado em jornalismo, eu suponho, tá, é jornalista, estudou e você hoje não pode parar de aprender porque nós temos o podcast, nós temos jornalismo digital, nós temos várias frentes. A IA. A IA, exatamente. Então nós precisaremos aprender ao longo da vida.
Quando a gente fala de se aprender ao longo da vida, eu não posso achar que você vai aprender, você está aprendendo, enquanto nós estamos gravando esse podcast, eu estou aprendendo, e suponho que você, espero que você esteja aprendendo também. Claro. Não só com o que eu estou falando, mas a forma de fazer. Então, as pessoas elas vão aprender 8 horas do nosso dia, a gente passa no trabalho, vamos supor assim. Alguns mais, alguns menos. Mas a gente tem uma jornada que divide o dia em família, lazer, descanso e trabalho. É impossível a gente falar que a gente vai tirar o horário de sono, apesar que algumas pessoas já dormem muito pouco. E a gente está sentindo falta desse balanço de vida e trabalho. Então, quando a gente fala, o Fórum Econômico Mundial tem um dado que fala assim, nós precisaremos de 100 dias de educação e aprendizagem por ano para a gente estar antenado e conectado a essas novas mudanças. 100 dias, se não me engano, minha matemática... Quase um terço do... quase um terço. Tem uma propaganda de colchão que fala assim, você passa um terço da sua vida dormindo. Peraí, tá faltando terço nesse bolo, tá faltando fatias nesse bolo. Então, invariavelmente, nós vamos aprender no trabalho. E as empresas, já existem empresas, gestão de conhecimento, existem tantas formas que a gente fala, e aprender no trabalho não é treinamento. Não é assim, se você for esperar que as 50, hoje o Brasil tem uma média de 40, algumas têm 50, outros têm 80 horas de treinamento no ano. Como é que a gente vai bater essa meta de um terço? Não vai ser quando eu estou sentado numa sala de aula. Eu preciso aprender o tempo todo e eu preciso principalmente ajudar as empresas a transformar a execução delas em aprendizado. Só como a WIS faz isso? A gente parte, porque é o seguinte, uma empresa ela tem que dar lucro, ela tem que melhorar seu resultado. A gente parte de entender na operação dessa empresa o que está sendo um gap de negócio, que nós possamos resolver de forma ampliando o conhecimento ou ampliando a aprendizagem, ampliando as competências das pessoas sobre isso. Então a gente é uma consultoria de negócio que atua com aprendizagem. A gente observa os problemas, as necessidades das empresas. A empresa no seu planejamento estratégico fala assim, para a gente alcançar esse resultado a gente vai precisar fazer isto. E fazendo isto, o processo ele vai passar invariavelmente pelo humano. Pode passar por uma tecnologia, uma automação, uma máquina nova? Pode, mas até por isso eu vou ter que ter um processo humano. Então, como a gente tem uma visão de negócio, como a gente tem a visão de tecnologia, de inovação, de marketing, que marketing ele vai falar completamente assim, quando o quanto você aprende hoje no TikTok e no Instagram, absurdamente. Micropílulas no YouTube. Então, o marketing, ele impacta tremendamente como as pessoas aprendem. Porque hoje você não vai para... vou colocar agora um treinamento chato de uma pessoa falando 2 horas num vídeo. Não, ele tá vendo um vídeo TikTok, corta rápido, que vai para não sei o quê, e o Instagram vai para cá. Então eu preciso ter esse olhar sinérgico de várias ferramentas e recursos que as pessoas estão vendo para levar para dentro das empresas. Então a gente junta todo esse bastidor, por exemplo, às vezes criando comunidades, juntando pessoas dentro de um tema, às vezes fazendo o que a gente chama de campanhas de aprendizado ou jornadas de aprendizado, mas tudo dentro de um objetivo de negócio. Então as empresas nos ligam, falam, eu tenho essa necessidade de negócio, e a gente vai trabalhar como as pessoas vão serem, como a gente pode transformar as pessoas para transformar os negócios. Você falou da questão da mudança de cultura, mas uma curiosidade. Uma empresa que é formada por um grupo mais conservador. Eu uso tecnologia, mas eu não quero arriscar muito. A gente aqui é mais tradicional. O contrário, né? Empresas que querem ser disruptivas. Eu quero colocar tecnologia aqui do início ao fim, eu quero mudar a mente de todo mundo, os meus colaboradores agora vão trabalhar diferente. Você tem essa experiência no mercado? Sim, e dá para trabalhar, né? Apresentar, não, tudo bem que vocês são conservadores, então vamos trabalhar dessa forma. Não, vocês são disruptivos, então eu vou levar um outro processo de trabalho para vocês. Tem isso? Tem, com certeza. A gente respeita muito a cultura das empresas. A gente está falando de transformação,
mas é uma transformação que as empresas desejam. Então, quando a gente coloca esse olhar, toda empresa que a gente entra, a gente observa muito, a gente está muito atento como as coisas funcionam, e isso é expresso no linguajar, no trato, na condução. E essa cultura a cultura sempre, ela não é boa, não é ruim. A cultura é a cultura da empresa, é o que trouxe ela até aqui, é o que fez ela chegar até aqui. E o que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, e até as empresas conservadoras e as disruptivas sabem disso, é entender se a cultura ela leva para onde a gente quer chegar, a estratégia que a gente quer chegar. Eu não posso querer, por exemplo, ser uma das maiores empresas do mundo se eu sou fechado por exemplo, Novos negócios, mercados. Novos mercados, exatamente. Olha, eu quero ser a maior empresa do mundo, mas eu não quero negociar com ninguém do leste europeu. E o exemplo agora foi muito sem querer, mas tipo assim, não quero aprender como os latinos fazem negócio, como os asiáticos fazem negócio. Não, eu preciso estar aberto a isso se eu quiser ter uma posição de destaque mundial. É porque se surge uma oportunidade naquele mercado, né, você abre-se um nicho, exatamente, vai perder a oportunidade. A cultura, ela vai definir se a estratégia é viável. Por isso que a gente fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, assim, sem dó nem piedade. Então, o que acontece é que e até a própria, isso não é, a fruta não cai longe do pé. Se existe uma cultura mais conservadora ou mais disruptiva, ela molda também a ambição, as perspectivas, o sonho vencedor, o plano, a estratégia ela é moldada por essa cultura também. Então, existem empresas que são extremamente prósperas sem estarem na internet, sem terem sequer um site. Então, quem sou eu para julgar se elas estão tendo resultado? Então, quando a gente fala de transformação, a gente não pode incorrer no erro que vai ter uma forma, uma medida. Exatamente, isso se aplica à cultura. E a cultura, ela é transformada no gotejar, né? No dia a dia, no água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essa transformação cultural, ela vai acontecendo dia a dia. Só que ela precisa ser intencional para levar para a estratégia que a gente quer. Então, isso, a gente pensa em mudar a cultura, a gente pensa em demitir pessoas, trocar pessoas. A gente não, na verdade, se pensa nisso. Mas é exatamente o fit das pessoas faz todo sentido. Às vezes entram pessoas muito disruptivas dentro de ambientes conservadores. Eu adoro isso, porque é o lance que você precisa ter um ponto de vista. Mas se as pessoas não se abrem para isso, vai ter ali um atrito e inclusive pode machucar pessoas. As pessoas não podem sentir, eu não tive oportunidade, eu não tive isso. Então, esse olhar para a cultura tem se tornado, e cultura não é uma responsabilidade do RH. Os RHs adoram quando eu falo isso, porque normalmente a gente fala assim, onde é que está a cultura? A cultura está em tudo. A cultura está no momento que você entra. Então, eu vou deixar para uma área da empresa. É igual, eu sempre falei isso também da tecnologia. A tecnologia ou a inovação não são áreas. Você pode ter um departamento, mas ela tem que estar distribuída dentro da empresa. Os setores precisam inovar. Tanto que a maior parte das áreas que produziam inovação das empresas chamava pesquisa e desenvolvimento, não era a inovação. A inovação ela é cultural, a transformação digital, o processo digital é cultural, assim como cuidar e zelar da cultura é um papel de todos os líderes. E também de todos os colaboradores que entenderam ou que absorveram por que a cultura existe e que assim eles são embaixadores, defensores, usamos as palavras que são mais agradáveis. Uma outra polêmica, a automação e a inteligência artificial, a IA. Qual que é o papel do ser humano com essas novidades que as empresas têm implementado, né? Porque a gente vem falando aí da mudança de cultura, da inovação, mas a gente também comentou que transformar, muitas pessoas, né, quando falam em transformar, as pessoas param para pensar um pouquinho. Né? Existe uma dificuldade das pessoas aceitarem. Então, hoje em dia, existe uma grande conversa sobre essa questão. O ser humano, a automação e a inteligência artificial. Qual a sua opinião? Hoje eu tenho visto algumas coisas que têm falado assim, né? O ser humano, mas eu estou preocupado. A inteligência artificial, ela tem impactado, e alguns anúncios recentes têm demonstrado isso, tem impactado mais profissionais de tecnologia, ou seja, quem está mais pertinho da tecnologia,
Nós, por exemplo, você que não está falando de jornalismo, assim, pessoas que mais vivem o processo tecnológico, eles estão sendo mais afetados diretamente pela tecnologia do que quem está mais distante. Tendo dito isto, aí sua pergunta me foi, qual é o papel, qual o papel vai ser do ser humano? Assim, se eu soubesse, realmente ia ser uma pergunta de $1 trilhão, mas eu tenho eles não me eximem de dar as minhas apostas. Minha primeira aposta é que primeiro vai ter quem vai desenhar isso. E as pessoas que dominarem este processo de adesão, e são pessoas que já, por exemplo, têm um pouco mais de formação, elas vão ter um lugar muito importante, que são as pessoas que vão fazer sentido, vão ajudar a tecnologia a fazer sentido e dar resultados. São as pessoas que vão desenhar processos onde use IA, elas podem ser mais tecnológicas, elas podem ser mais criativas, elas podem ser mais resolutivas de problemas, mas o perfil 1 é esse perfil. O segundo é a questão da velocidade da produção. A gente reclama que não tem um ser humano que gostaria de trabalhar menos. Estamos discutindo jornada de 4 dias. Sim. O que é possível com a inteligência artificial ou com a tecnologia? Eu não tenho minha posição sobre a jornada de 4 dias, mas o que é possível para a gente conseguir produzir mais em menos tempo? E de forma mais assertiva. E aí vem o papel de curador. Existe até um artigo recente da Fast Company falando que assim, o papel do líder vai ser um líder curador, ele saber discernir. E aí é o que o Fórum Econômico Mundial fala quando elenca as 10 principais competências do futuro: senso crítico, pensamento crítico, de você saber refletir sobre a qualidade de uma informação. Quantas horas de vídeo como esse estão sendo produzidos agora? Alguns vão ser vistos apenas uma vez, outros nem vão ser vistos, mas a questão do senso crítico de saber fontes, saber como houve. E aí eu até separo que o próprio jornalista ele tem que ter essa capacidade, o jornalista tem essa competência na formação de saber o que é relevante, o que não é relevante, o que é fato, o que não é fato. Então nós teremos que desenvolver esse papel curador. E o terceiro, obviamente, eu acho assim, existem coisas que não vão ser de todo digitalizadas. A gente sempre fala, o que puder ser digitalizado será digitalizado. Mas existem milhares de funções. O negócio é que ainda tem muita água pela frente. Eu acabei de voltar de um evento internacional que algumas falas foram muito ousadas de taxar um futuro, mas a gente não faz ideia. E quando a gente fala de computação quântica que vai bagunçar ainda mais o coreto, a gente está muito longe de saber qual é o cenário. Mas se a gente não falar de inteligência artificial hoje, a gente não faz marketing, né? A gente não chama atenção, né? A gente tem que falar, não estou falando que foi o caso da sua pergunta, mas hoje em dia, eu brincando, falo assim, não, se a gente não falar, parece que a gente está completamente alheio e isento a tudo que está acontecendo. Mas, a bem da verdade, eu já tenho feito alguns experimentos com algumas inteligências artificiais que vão desfazer algumas coisas que eu faço. E eu preciso enxergar o futuro, enxergar oportunidades, destravar o que vai bloquear a minha execução. É o que faz parte dessa transformação. Então, o que eu estou falando para o outro, eu estou vivendo, tá, gente? Primeiro eu tenho que tomar um remédio que eu estou sugerindo. Então, assim, nesse relacionamento com as empresas para a transformação digital, você tem sugerido, e as empresas têm, ou também, né, às vezes parte da empresa, a sugestão de utilizar a inteligência artificial? Super, a gente utiliza muito, muito, muito mesmo. É algo muito presente nos dias. Qualquer trabalho hoje que a gente vai fazer mais construtivo, você precisa ouvir, e eu tenho utilizado. Aí é um depoimento pessoal, tá, gente? Eu tenho utilizado antes, durante, depois do processo. Por exemplo, eu dou palestras. Uma das coisas que eu tenho feito é pedir análise crítica. Eu gravo as minhas palestras, tem um dispositivo que grava. Eu faço os ensaios e trabalho a inteligência artificial como um coach para falar assim, você está esquecendo isso, você pode falar aquilo, isso aqui. Eu peço assim, pensa como de uma forma crítica e me ajude. Então, o que hoje às vezes as pessoas não têm tempo para fazer, a IA está fazendo. Eu faço para pensar na palestra, faço para me ajudar a melhorar a palestra, faço para me ajudar a registrar, eu gravo as minhas palestras e entrego mapas mentais em inteligência artificial. Então, olha só, para mim, minha entrega só melhorou. Isso, e cada vez mais a gente, processo de pesquisa, processo de apuração, levantamento de informações, então tem N usos pessoais e profissionais muito legais. Aí eu queria voltar um pouco, você falou da questão do cliente,
que vai ficar cada vez mais exigente, até porque ele obtém cada vez mais informação, mais Sim. conhecimento, né? O mundo vai evoluindo. É, esse perfil desse cliente atual, o brasileiro acompanha o mundial, o cliente brasileiro está um pouco atrás nessa corrida. Como que você analisa Olha, eu esse tenho perfil? achismos sobre isso. Eu acho que o brasileiro, pelo tanto que a gente rala, e o brasileiro é um povo muito lutador, muito vencedor, muito batalhador, né? Eu acho que o brasileiro acaba sendo um pouco mais exigente pelo valor que ele dá pelo recurso, pela dificuldade que a gente tem com as coisas. Então, eu acredito que o brasileiro, só que ao mesmo tempo que o brasileiro é um povo menos crítico, nós somos mais simpáticos, mais favoráveis, mais calorosos. Então, quando a gente fala num contexto mundial, a nossa crítica, ou a indignação do brasileiro com o consumo, ela às vezes mais temperamental, mas sempre moderada, enquanto lá fora, assim, eu vejo que as pessoas são mais resilientes, assim, ó, eu peguei isso, eu ganhei isso. O brasileiro quer mais, quer esse processo, mas isso são achismos, me faltam, e é um bom ponto de observar, de números e dados e pesquisas que falam sobre esse hábito de consumo. Mas só de você ver a questão da gourmetização das coisas aqui no Brasil, já é um sinal de que o brasileiro gosta de estar nessa posição de ser mais bem tratado, de ser mais bem servido, né? Não só em comida, mas em qualquer coisa, experiências, né? Tem se falado muito nisso, né, sobre a oferta de experiências para o consumidor. Como empreendedor, educador e palestrante, o que te move, né? E dentro desse contexto, você espera deixar um legado para o futuro? O que você espera entregar para as próximas gerações? Legal, porque ainda mais que eu falei de legado pra caramba, né? Não, eu espero ajudar, assim, eu vejo muito que, primeiro, o empreendedorismo, eu acredito muito no progresso pelo empreendedorismo, pelos negócios, acredito em qualidade de vida, acredito que a gente consegue um mundo melhor dentro das limitações possíveis, né, com mais distribuição. Eu acredito que o caminho para isso vai ser a gente ter mais progresso econômico. Isso do pequeno, das pessoas conscientizarem que todas elas podem empreender, todas elas são donas dos seus caminhos, da sua carreira. Então, essa é uma premissa. Tendo essa premissa, eu quero ajudar as pessoas a navegarem nesse novo universo. E isso é uma coisa que me persegue, porque desde muito novo, eu sempre fui procurado para falar assim, me ensina esse mundo novo da tecnologia. Então, com 12 anos, eu dava umas aulinhas de informática aqui e acolá. Com 14, 15 anos, eu ajudava umas empresas, ajudava algumas pessoas perguntando coisas básicas, não, mas como é que é um e-mail, como é que funciona isso, tal. Então, por eu ser um falador, né, eu gostar de falar muito, gostar de ensinar, gostar do processo da história, eu me coloco como um contador de histórias em alguns momentos. Eu acredito que eu quero promover essa transformação, quero inspirar essas transformações. E esse grupo de transformação, assim, as pessoas precisam primeiro ter a consciência que nós estamos nesse momento, nesse tornado aí, elas precisam querer fazer parte e se adaptar para isso. Então, meu papel é ajudar as pessoas a trilharem esse caminho para ajudarem a transformar os seus negócios. Então, tudo que eu tenho empreendido hoje, ou todas as iniciativas de negócio que eu tenho realizado, elas são nesse sentido, de ajudar as pessoas durante essa maré. Porque se a gente está falando que mercado no Brasil não é para amadores, né? As condições já vão ficando cada vez mais difíceis por N variáveis, imagina com a transformação que a gente às vezes nem para pensar que é essa transformação tecnológica, cultural, mercadológica, e até de mercado de trabalho. É um cenário que eu também não tenho as respostas, mas eu falo assim, ó gente, vamos continuar imerso, vamos continuar buscando a transformação, porque é isso que tem dado certo em vários momentos.
Finalizando, queria agradecer a sua presença, muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, eu acompanho esse Brasil há muitos anos, tenho a honra de ter sido colunista da revista, justamente falando sobre mindset. A minha coluna chamava-se Mindset, justamente para promover essa transformação, que era uma das formas que eu conto histórias, né? Mas tenho um carinho muito grande pelo trabalho. Espero que essa entrevista tenha sido muito relevante para você que está nos acompanhando. Para você que quer saber mais sobre este conteúdo e outros assuntos, acesse sbrasil.com.br e as nossas redes sociais. Até a próxima!